Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast 4K2, podcast número 21. Hoje, convidado para lá de especial, Jorge Luiz de Almeida. Jorge é meu amigo, primeiramente, foi meu contador durante os 15 anos que eu tive empresa, pessoa espetacular, uma clareza nas explicações, explica com muita clareza e tirará muitas dúvidas nossas com relação à abertura de empresa. Está na hora de abrir uma empresa? Não está na hora? Né? Como fazer para abrir uma empresa? Que tipo de empresa eu preciso abrir? Tudo isso, Jorge tirará as nossas dúvidas, gente. Seja bem-vinda, professora Esther. Vamos fixar o tema do dia. Fixando o tema do dia. Live hoje sensacional para quem tem dúvidas com relação à abertura de empresa, pessoal. Muitos professores vêm me perguntando isso no direct, né? Como é que eu abro uma empresa? Vale a pena abrir uma empresa agora, professor? Professor, eu nem iniciei ainda o negócio das aulas particulares. Devo abrir uma empresa agora ou aguardo um pouquinho? Então, isso a gente vai tirar essas dúvidas todas hoje. Fiquem à vontade para perguntar o que vocês desejarem, que o Jorge vai estar disposto, pronto. É uma camarada, a gente fala aqui no Rio de Janeiro, um camarada muito gente boa. Sejam todos bem-vindos. Professor Magro, JL Contabilidade Empresarial, empresa do Jorge aqui conosco, acenando para ele, chamando para a gente começar já o nosso bate-papo. São todos muito bem-vindos, gente, muito bem-vindos. Hoje teremos a oportunidade de esclarecermos dúvidas com relação à abertura de empresa, abro, não abro uma empresa, o que eu preciso saber para não errar até mesmo na opção, né? Na escolha da empresa que eu gostaria de abrir. Estou tentando aqui o contato com o Jorge, vamos tentar de novo, para ele aceitar aqui, para a gente começar, pessoal. Opa! Jorge Luiz! Seja bem-vindo, Jorge! Boa noite, meu amigo Alexandre. Obrigado pelo convite. Boa noite a todos. Espero ajudar, espero ser útil. Não, eu estava falando aqui enquanto você não entrava que foi até a pedidos de professores que me acompanham que eu te convidei para esse bate-papo, porque as dúvidas são muito parecidas, como a gente até já conversou nos bastidores, né, Jorge? E por que não esclarecer essas dúvidas? Por que não evitar, né, que até mesmo a abertura de uma empresa impacte, né, o crescimento, a tomada de decisão de um empreendedor? Então, no nosso caso aqui, empreendedor, eu falo mais de professores que têm interesse em aulas particulares. Então, eu queria aproveitar a oportunidade de tirar algumas dúvidas que os professores até me trazem contigo, Jorge. Mas eu queria que você primeiro se apresentasse para a gente aqui. Eu estou escutando um ruído, eu não sei de onde é, Jorge. Acho que é daí. Não sei se... Deixa eu ver se o outro celular está ligado aqui. Tem alguma coisa fazendo barulho, tipo uma... Não sei se é o som que está... O seu fone que está ruim. Tipo uma... Até tirei ele, vou botar o fone de ouvido, ver se melhora. Coloca o fone, isso. De repente melhora. Opa! Melhorou o som? Melhorou. Eu acho que estava dando microfonia. Jorge, vamos lá. Primeiro, eu queria que você se apresentasse para o nosso público, contasse um pouquinho da sua história. Eu sempre peço isso para os meus convidados e depois a gente entra nas perguntas que eu gostaria de te fazer. Tá, consegue me ouvir, Jorge? Consigo te ouvir. Primeiro, boa noite mais uma vez, obrigado pelo convite. Meu nome é Jorge, sou casado com a Rosinete, pai do Davi, do Matheus, da Maria Eduarda. Sou técnico em contabilidade desde 1983. Me tornei bacharel em ciências contábeis em 2000. Depois fiz pós-graduação. Montei meu escritório no meu último ano de faculdade, em 95. Quer dizer, já vai para 26 anos agora a JL Assessoria lá no centro do Rio. Persiste até hoje, graças a Deus. Com o passar do tempo e a vida dos filhos, abri uma filial no interior do estado, que a minha esposa, que também é contadora, trabalha comigo, optou por ficar mais próximo de casa.
Então temos hoje a matriz lá no centro e a filial aqui no interior do estado, em Itaboraí. Jorge, deixa eu te falar uma coisa. Tenta tirar o fone. Você está com o fone no celular? Porque agora você está falando, está dando um ruídozinho sempre que você fala. Não sei se é desse fone. Antes eu acho que estava dando microfonia. Tira o fone do celular e tenta ver se melhora agora. Fala alguma coisa. Tá ótimo, tá ótimo. Tá ótimo, tá ótimo. Estava dando microfonia, porque estava encostado e você estava com o fone embaixo. Agora está ótimo. Aí você ia continuar contando a sua história e eu acabei te interrompendo, perdão. Sim, é isso. Eu, após terminar a faculdade em 95, já no último ano montei meu escritório. Um pouquinho antes disso já tinha tido uma experiência como empreendedor. Resolvi, aos 19, 20 anos, comprei um Jeep, um trailer e saí por aí trabalhando em festas. Isso hoje ficou conhecido como food truck. Mas descobri com o tempo que rebocar Jeep trailer não era nada fácil. Pilotar uma chapa quente com um monte de pedidos ao mesmo tempo também não era nada fácil. Então, e dessa primeira experiência ficou só a minha paixão pelo Jeep, que tenho até hoje, curto de vez em quando fazer umas trilhas. E, passada essa primeira experiência, perdurou o gosto pela contabilidade, que você pediu, que tem gosto para tudo, né? E acabei montando o escritório de contabilidade, que já vai para 26 anos, agora em outubro. Nossa, que legal. Conta um pouquinho a experiência, Jorge, enquanto empreendedor nesse food truck aí. Como é que foi a sua experiência? Primeiro, eu queria pedir às pessoas que estão aqui, os nossos professores, que toquem nesse aviãozinho. Tem um aviãozinho ali embaixo, gente. Vamos convidar as pessoas que a gente acha que tem interesse com relação a essa parte de contabilidade, os professores que vão ser beneficiados por esse tipo de bate-papo, pessoal. Eu estou aqui fazendo alguns convites. Já convidei umas 15 pessoas. Isso é para encher mais a nossa live, Jorge. Conta pra gente, Jorge, como é que foi a sua experiência a sua primeira experiência enquanto empreendedor, né? Porque você é um empreendedor, você tem uma empresa de contabilidade, você é um empreendedor. Mas como foi a experiência nesse food truck? Deu certo ou não deu certo? Quais foram as dificuldades que você teve? Você fez estudando o negócio ou você fez na tentativa e erro? Como é que foi, Jorge? Não, eu fiz na tentativa e erro. Na época a gente não tinha muito essa coisa de fazer um plano de negócios que eu aconselho a todo mundo a fazer. Mas eu já tinha... Como eu tinha assim, o know-how de ser contador, já era técnico de contabilidade na época, então isso facilitou um pouquinho a minha vida, que até para definir um custo de um hambúrguer, que pode parecer um pouquinho fácil, era um pouquinho trabalhoso, né? Você pegava um quilo de tomate, contava quantos tomates tinha no quilo, fatiava aquele tomate, descobria quantas fatias tinha em um tomate, multiplicava pelo número de tomates no quilo para saber quanto custaria uma fatia. Desfolhava um alface e dividia pelo preço de um alface para saber quanto valia uma folhinha de alface. E assim você montava o custo de um hambúrguer. Então essa parte eu tirei de letra. Formar preço, formar base de custo, né? Margem para mim foi fácil. O difícil foi descobrir ao longo do tempo que eu não tinha dom para isso. Que é o que não acontece com vocês. Porque o professor que vai partir hoje para dar aula já descobriu há tempo que tem dom para isso. Já é professor. Só está na dúvida se vai continuar como PF, pessoa física, ou se vai partir para pessoa jurídica. No meu caso, eu descobri que não tinha dom nenhum para o food truck e resolvi voltar para a minha área de contabilidade. Acho que foi uma escolha acertada. Você foi mais... Mas o food truck estava funcionando, Jorge? Ou você realmente falou assim, não está funcionando porque eu não tenho um projeto bem elaborado e vale a pena ir para uma coisa que me dá mais... Eu tenho mais paixão e eu sei fazer melhor? O food truck era uma coisa muito imprevisível porque eu não tinha um local certo, eu tinha que ficar trabalhando em festas. Quando tudo dava certo, você pegava lá 3, 4 dias de festas com clima maravilhoso, sem chover, ótimo, era maravilhoso, o lucro era absurdo. O que se ganha no sanduíche hoje, até hoje quando eu vou no McDonald's, quando eu vou no lugar, eu falo assim, nossa, como se ganha aqui? O lucro é absurdo. Só que, volta e meia, você equipava o trailer todo, comprava todos os suprimentos e chovia os 3, 4 dias de festa. Aí isso não era agradável, isso não tem como você prever. Você pode consultar lá o clima a tempo, mas se a festa de um determinado município é naquele dia, ela vai ser naquele dia, independente de estar chovendo ou não, a prefeitura não vai adiar.
E Então, você tem que colocar lá seu produto para vender, né, Jorge? Exatamente. Então, quando eu não posso controlar essas ferramentas, essas coisas do clima, eu preferi optar por algo mais tranquilo. Dentro de controle. Eu te fiz essa pergunta pelo seguinte, muitos professores brasileiros, não satisfeitos com uma carga horária muito grande dentro de sala de aula, resolvem empreender, Jorge. E, às vezes, empreendem numa atividade que eles entendem que é promissora, mas sem um estudo de viabilização daquele projeto, né? Então, acho que é muito importante a gente, ainda mais quando a gente está mais maduro, você era muito novo na época também, né? Mas a partir do momento que a gente ganha maturidade, a gente tem que ir bem calçado, né, Jorge? Bem estruturado para que a coisa dê mais certo, né? Foi o seu caso, você trabalhava com uma imprevisibilidade, porque você trabalhava em festas abertas, então podia chover, não chover, você perdia os seus rendimentos daquele dia. Nas aulas particulares, eu estou fazendo um paralelo, a gente tem sazonalidade, muitos de nós professores temos sazonalidades, mas que são mais controláveis, estão mais dentro da nossa capacidade de prever. Então, por exemplo, janeiro e fevereiro, para quem dá aula particular para alunos do ensino médio, são meses muito fracos. Mas outubro, novembro e dezembro, até meados de dezembro, são muito fortes. Isso a gente consegue fazer, a contabilidade ajuda até nisso, né? A gente aprende a fazer previsões para que nos meses mais fracos a gente tenha caixa para sobreviver. E nos meses mais fortes a gente saiba poupar, né? Então, é um paralelo que eu quis fazer aqui para mostrar, gente, que a gente deve empreender? Deve empreender. Mas primeiro, como o Jorge falou e eu falo demais, se você já tem uma atividade que lhe dá prazer, é melhor você... Quer dizer, se você já tem uma atividade estabelecida, você quer uma outra estabilidade, vale a pena ir em busca de uma atividade que te dê prazer. Porque com paixão as coisas vão fluem melhor. Mas sempre com o GPS, pessoal. Sempre com alguém, né, seguindo algum roteiro, seguindo alguma receita de bolo para que você não perca tempo, né? E não gaste tempo, não gaste dinheiro e não gaste o seu precioso tempo, às vezes, com a falta de entendimento do negócio, né, Jorge? Sim. Vamos lá, Jorge, eu queria começar perguntando, né, que o tema da live de hoje é quando devo ter um CNPJ ou MEI para aulas particulares. Na realidade, quem tem MEI tem um CNPJ, né? E eu coloquei essa pergunta propositalmente porque muitos professores me perguntam, professor, eu devo ter um CNPJ ou ter um MEI? Quem tem MEI tem CNPJ, é um microempreendedor individual, né? Então a pergunta que eu queria fazer para você é o seguinte, em que momento um profissional autônomo deve se preocupar com a abertura de uma empresa, Jorge? Ou de um MEI? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso para facilitar a nossa vida, né? Eu sou professor, eu pretendo dar aula ao longo do ano inteiro, aulas particulares. Eu vou ter um rendimento que nem sempre eu tenho certeza quando o negócio não está muito estabelecido. Que tipo de empresa abrir? Na verdade, o momento certo para vocês abrirem uma empresa... Assim, todo mundo aqui, acredito que boa parte de vocês devam fazer declaração de imposto de renda. Então, quando o que você começa a receber por fora, como a princípio, como uma aula particular, informal que você vai dando. E essa informalidade ela vai aumentando, a ponto disso impactar a sua conta bancária. O que eu chamo de impactar? Né? O seu rendimento total de banco já está ficando superior àquela sua renda formal. Né? Você já começa a ter condições de adquirir um bem, você tem aplicações maiores que a sua renda formal hoje num trabalho de CLT ou num trabalho estatutário não te daria. Então, se a sua aula particular hoje já está impactando, já é hora de você abrir o MEI. Eu costumo sempre explicar para os clientes que o teu gasto com cartão de crédito e débito, por exemplo, ele é informado para a Receita Federal, queira você ou não. Então, se você tem um gasto com cartão de crédito hoje anual de 50, 60 mil, não adianta chegar na declaração de imposto de renda e dizer que você recebeu 20, 30 ou só aquela rendazinha do seu trabalho informal. Porque mais cedo ou mais tarde você vai ter problema com o leão. Porque a Receita tem essa informação de quanto o teu CPF
gastou com débito, cartão de débito e crédito. Então você precisa ter uma noção de quanto custa a sua vida, qual é o seu custo de vida, quanto você está arrecadando. A partir do momento em que essas receitas extras se tornaram significativas, aí já até está passando um pouquinho da hora. Eu costumo dizer que o melhor momento de você, os 2 melhores dias para você empreender é ontem e hoje. Tá certo. Então você está dizendo o seguinte, Jorge, uma vez percebendo que o negócio está dando certo e já está dando rendimentos que estão chamando a atenção, vale a pena abrir a empresa logo, né? Abre-se a empresa, legaliza-se tudo, e a partir dali controla-se melhor, né? Faz-se uma contabilidade para um maior controle sobre isso, né? Exatamente. E, Jorge, uma pergunta. Quem pode se inscrever como MEI? Eu quero ser MEI. Eu posso ser MEI ou existem algumas restrições? Profissões regulamentadas como médicos, dentistas, psicólogos, contadores não podem ser MEI. O professor ainda pode ser MEI. Você vai com aulas particulares, com treinamento, você pode ser MEI. A exceção daquele professor que é estatutário, professor público, professor do Estado, professor da União, professor do município, esses não podem ser MEI. Porque o MEI é a sigla de microempresário individual. Então você é sócio e administrador, você é tudo daquela empresa. Né? Como a lei federal ela proíbe que o funcionário público ele seja administrador de uma empresa, então o funcionário público não, o professor público não pode ter MEI. Esse ele pode sim ter uma empresa comum. Ele pode abrir uma empresa no Simples, normal. Agora, para os outros professores, que são professores normais de colégios particulares, esses podem abrir um MEI a qualquer momento, mesmo eles tendo a carteira assinada. Você diz professores da escola particular, esse pode, né? Esse pode conciliar o MEI com a escola particular dele. O único senão que acontece dele abrir um MEI é se por acaso o colégio que ele dá aula manda ele embora, ele não tem direito a receber seguro-desemprego, porque para o governo ele continua sendo um empresário, ele está lá no MEI. Então eu já tive casos de pessoas que correm para me procurar para eu fechar o MEI para ele conseguir dar entrada no seguro-desemprego. É o único inconveniente. Tirando isso, nada impede que ele leve em paralelo, considerando o fato que o MEI só pode faturar até 81 mil por ano. Então, para quem vai começar com uma rendazinha de até 6.700 por mês, o MEI é uma ótima opção, dispensa o uso de contador, e você vai pagar hoje R$51 arredondando por mês, o que ainda vai acrescer, pouca coisa, mas ainda acresce para efeito de aposentadoria para você, que conta como sendo o INSS. Opa! Ô Jorge, eu estava dando uma pesquisada aqui, existem alguns tipos de empresa que você pode abrir, né? O MEI você só pode ter um funcionário, né? Você não pode ter mais de um funcionário, só pode ter um. No máximo um funcionário. Um funcionário. Existe aqui, até por um debate que eu fiz, acabei de abrir uma empresa com o Jorge também, e aí foi um debate sobre qual tipo de empresa abrir. E na minha pesquisa aqui, Jorge, que eu não sei, para os professores, para as pessoas que estão aqui assistindo, em qual que elas se enquadrariam, eu vi que existe o MEI, o EIRELI, o empresário individual, a sociedade empresária limitada, a sociedade simples, sociedade anônima e sociedade limitada unipessoal. Né? Com relação ao professor aqui brasileiro, então, se ele conseguir fazer mais do que 81 mil ano, o que você aconselharia para ele? Ele sairia do MEI e iria para qual desses tipos aqui que eu listei, Jorge? Bom, se ele for partir para essa empreitada sozinho, ele pode partir para uma firma individual, para empresário individual. O AIRELI ou AIRELI, cada um pronuncia de um jeito que é empresário individual de responsabilidade limitada, te obriga a ter um capital social de 100 salários mínimos. Então, eu acho que não é a parte mais interessante. E a outra, que é a firma individual, antiga, já tradicional, você pode abrir com o capital que você quiser. Não traz nenhum problema. Então, para o professor hoje, eu aconselho abrir uma empresa, uma firma individual, uma sociedade uniprofissional individual, e optar pelo regime do Simples Nacional. É o melhor caminho para ele. Vai ter uma alíquota mais baixa, SA, lucro real, presumido, para quem tem uma despesa muito alta. Não é o caso de vocês, professores, que vão dar aula particular. Vocês vão ter mais receita e poucas despesas. Então, para vocês, o Simples Nacional e a empresa sendo firme individual seria o caminho. Você fala de empresário individual ou a sociedade limitada unipessoal? Qual das duas, Jorge? Sociedade limitada unipessoal. Essa é melhor? Sim. Essa aí você não...
Por quê? Essa sociedade unipessoal ela só seria complicada se para quem quer abrir uma empresa de comércio, por exemplo, não seria aconselhável, porque o seu patrimônio pessoal responderia junto em eventual caso de falência, o que não é o caso do professor. Se você hoje vier não dar certo com uma empresa dessa, você não está devendo a ninguém, você não tem fornecedores. Então você pode abrir sem medo esse tipo de empresa. Porque você diz que essa que eu estava lendo, ela comprometeria o nosso patrimônio? Não, essa unipessoal. Sim, se você tivesse... Comprometeria. Se eu me endividar enquanto PJ, pessoa jurídica, pode comprometer o meu patrimônio. O seu patrimônio pessoal responde junto por todas as dívidas que você contraiu. Tá. E das empresas, dessas opções de empresas que eu listei aqui, qual ou quais que não comprometem o patrimônio? A Eireli ou o Ereli, você tem a obrigação de ter um capital social de 100 salários mínimos. Então, você só se compromete até 100 salários mínimos. Você pode ser acionado até o valor de 100 salários mínimos, nada mais. Ah, tá. 100 salários mínimos, salário mínimo está algo em torno de R$ 1.000, é isso? R$1.100, arredondando, 1.090 e uns quebradinhos. Então seriam... Aumentou esse mês. Tá, então 100 vezes 1.000, é isso? Isso. Vai dar 100 R$100 reais. Vai dar em torno de uns R$105.000, mais ou menos. Tá bom. Pessoal, fiquem à vontade para fazer as perguntas que vocês desejarem. Eu estou aproveitando aqui para fazer essa passada das possibilidades que valem a pena para os professores que pensam em abrir uma empresa, tá, gente? Fiquem à vontade para perguntar, ó. A professora Kelly diz aqui que não poderá ter MEI. No caso da professora Kelly, o Jorge, a professora Kelly ela é funcionária pública, né, professora de escola pública. Que tipo de empresa ela poderia abrir? Uma empresa simples, uma uniprofissional, não uma unipessoal, melhor dizendo, não o MEI. Então, ela teria que ter se fosse administradora. Na sociedade limitada unipessoal, ela pode não ser administradora. No caso dela, ela é funcionária pública, né? Funcionária pública. Ela teria que abrir uma limitada normal com sócio, para que ela não fosse administradora. Vai abrir ela e você, por exemplo, você é o administrador, ela não, porque o funcionário público não pode ser administrador. Ela não pode, ela tem que fugir do MEI, tem que fugir da Eireli e da individual. Todas três que é o sócio e o próprio administrador. Mas ela entraria como o quê? Ela entraria como sócia? Não. Ela entraria como cotista? Como o quê? O funcionário público ele pode ser dono de empresa, ele não pode ser administrador. Então ela vai entrar como... Ela entra como sócia. Sim. De uma empresa onde ela não vai administrar a empresa. Isso. Ela vai ser só, vai ser dona, mas não administradora. Tá certo. Era uma dúvida também do professor André. Né? Eu acho que era essa dúvida, né, professor? Aqui ele pergunta, o professor André pergunta aqui, Jorge, sou funcionário público, qual o limite para abrir? Qual o limite para abrir? Limite, como assim? Eu não entendi, professor André, também. Seria para abrir o quê, né? No caso aqui da professora Kelly, que é o mesmo caso de vários professores que me perguntam, o que é necessário para abrir uma sociedade limitada, Jorge? Precisa de um capital social inicial? O que é necessário? Como é que eu faria para abrir uma empresa limitada contigo, por exemplo? Se for aulas particulares, se você não for ter uma sala aberta em nenhum local, você for dar aula online, como você dá, ou dar aula na casa de alunos, você pode constituir essa empresa no seu próprio endereço, na sua própria residência. Né? Você vai precisar procurar um contador, levar o IPTU aqui no Rio de Janeiro, no estado do Rio funciona assim, você vai pegar o IPTU do imóvel, sendo seu alugado ou não, comprovante de residência, RG, CPF, procurar um contador, escolher um nome para a sua empresa. O contador vai fazer a busca de local com base no seu IPTU, vai fazer a busca de nome com base nos nomes que você forneceu e vai preparar o contrato social para elaborar e constituir essa empresa. E tem um valor mínimo para contrato social, Jorge, na limitada? Não. Não. Normalmente, no caso de vocês, como não implica grandes custos, vocês nem sequer vão ter alugar uma sala, se for para dar aulas particulares ou online, então você pode botar em um capital de 10 mil.
Porque qual o problema de você botar um capital de 10, 20, 30, 40, 50, que isso vai se tornar um bem para você. E quando chegar lá na frente, você vai ter que pôr isso na sua declaração de imposto de renda, cotas da empresa tal. Se for uma ELI, por exemplo, que tem a obrigatoriedade de ter 100 salários mínimos, você vai colocar na sua declaração lá 105 mil. Você teve renda aquele ano para poder justificar essa abertura? Vai ficar meio furada a sua declaração de imposto de renda, entendeu? Já quando você abre dessa forma, não. Você bota um capital de 10 mil, de 5 mil, não existe um teto, um limite mínimo nem máximo para o capital social. Perfeito. Outra pergunta boa aqui, Jorge. A professora Liliane pergunta aqui, ó. O que o senhor me indica? O que o senhor indica para quem tem 2 funcionários se o MEI é só para um? No caso, ela faria a unipessoal, né? Sim, se ela não for uma funcionária pública, pode ser a unipessoal. Se ela for funcionária pública, vai ter que ser uma limitada com sócio. Ah, boa, tem razão. Então, está entendido. Se você é funcionário público, tem que ser limitada, de qualquer jeito. Se você não é funcionário público, pode ser MEI, quando você tem uma renda anual de até R$81 mil, e pretende ter no máximo um funcionário. Passou de um... a Unipessoal tem algum limite de funcionário, Jorge? Não, a Unipessoal é uma empresa normal, como qualquer outra, a única diferença é que ela tem um único sócio. Eu posso ter 2, 3, 4 funcionários sem problema. 20, sem problema. Ah. Professor André pergunta aqui, Jorge, é necessário abrir empresa para aulas particulares? Dei aulas de violão há 20 anos sem empresa. Qual a vantagem? É necessário abrir empresas para aulas particulares? Dei aulas de violão há 20 anos sem empresa. Qual a vantagem? Você já até respondeu um pouquinho no início, mas você pode reforçar a resposta, Jorge? Sim, a necessidade de abrir uma empresa vai se dar a partir do momento em que o retorno que ela estiver obtendo com essas aulas particulares for um retorno significativo. Se isso estiver causando um impacto vultoso na conta dela, para evitar que ela tenha problemas com a receita. Porque se ela está arrecadando muito com essas aulas, consequentemente vai estar gastando mais, vai estar usando cartão de crédito, de débito, a receita tem essas informações, e se ela continuar declarando só a receita oficial do trabalho que ela porventura tenha, ou não declarando nenhum, pode vir a cair na malha fina. Pode ter problema com o leão. Respondido, professor André. Jorge, mais uma pergunta. Fala, Jorge, desculpa. E se ela for querer colocar na declaração dela como rendimento recebido de pessoa física, vou oficializar o que eu estou recebendo na minha declaração como rendimento de pessoa física. Você vai estar sendo tributado a 27,5%, e se você abrir uma empresa, dependendo da modalidade, você vai ser tributado a 7% ou 8%. Entendeu, professor André? Você pode até declarar no imposto de renda que você recebeu de pessoas físicas a quantia de X mil reais por ano. Só que você vai ser tarifado em 27%. Então, aberturas de empresa, quando a movimentação na conta bancária já começa a ser relevante, é melhor abrir uma empresa, não tem jeito, né? Sim. Jorge, mais perguntas aqui. Olha, eu estudei para fazer essa live contigo. Eu estava vendo aqui que existem 3 tipos de porte de empresa. O MEI, que você já explicou que é até R$81 mil, até tem um limite máximo de... ou no máximo até 20% desse valor, né? Sim, se você estourar até 20%, você não sai do MEI, não pode passar dos 20%. Você ou seja, por fora. Nos 97 mil reais, assim, mais ou menos, é isso, né? Isso. Você paga por fora. Isso, essa complementação do que estourou, você vai pagar um valor por fora, mas não deixa de ser MEI. Ótimo. Aí a segunda opção, então, até 81 mil, só para ficar redondo, até 81 mil, MEI. Depois, se você faz mais do que 81 mil, até 360 mil, é ME, não é isso? Sim. Só que aí você já passa a ser uma empresa do Simples, você já deixa de ser MEI. E o legal é que se você começa com o MEI, depois você fala assim, poxa, mas eu já tenho um CNPJ, já trabalhei esse número, esse meu nome, não queria perder o CNPJ. A Receita te dá a opção de você transformar o seu MEI numa empresa do Simples, normal. Só que você tem que escolher essa opção antes de estourar o 81 mil. Você tem que fazer essa opção até dezembro com o teu faturamento controlado. Porque se você não fizer um planejamento do quanto você espera arrecadar com as suas aulas, e você começa com MEI, por exemplo, e com 4 ou 5 meses você já estourou 81 mil, a Receita bota você para o Simples automaticamente, vai retroagir teu primeiro mês e você vai pagar todas as diferenças de imposto que deveria ter pago lá atrás.
Então, Mas já um professor, por exemplo, Jorge, que começa o primeiro ano faturando, vamos colocar, que ingressa no projeto 4K2, que promete R$ 4.000 com aulas particulares, 4.000 vezes 12, 48 mil, está tranquilinho no mês. Se no ano seguinte ele ultrapassar 80 mil, 81 mil, é só fazer essa virada, né? Virada mas como é que faz isso, Jorge? Porque você vai estar virando o tipo de empresa, né? Você leva o CNPJ, é isso? Você fecha o MEI e abre uma nova empresa, tipo unipessoal, levando o CNPJ, ou existe uma forma de você virar isso, Jorge? Não, você faz a transformação do MEI numa empresa do Simples. Só que aí, nesse caso, dificilmente você vai conseguir fazer sozinho. Aí você vai ter que procurar um contador e falar, quero me tornar um MEI. Aí a gente vai fazer uma alteração no contador, fazer um processo lá na junta para transformar o MEI numa empresa do Simples. Perfeito, tá bom. Tem mais, aí, no caso, ultrapassados 360 mil, tem que ser EPP. Sim. Aí muda o tipo de porte, né? Vai para EPP, que eu acho que não é o caso da grande maioria dos professores aqui, né? Então, ou vai se enquadrar no MEI ou no ME, né, Jorge? Exatamente. Na prática, o que diferencia ME e EPP são só assim, o custo. Se você vai registrar uma alteração contratual na junta comercial, se você vai requerer uma certidão, você tem um custo menor por ser microempresa e tem um custo um pouquinho mais alto por ser EPP. E por que muita gente faz questão, às vezes, de ser microempresa, que não é o caso de vocês? É quando vai participar de licitação pública. Existe uma lei que determina que um percentual X tem que ser dado de preferência a microempresas. Então, tem gente que faz questão de ser microempresa. Não é o caso do professor que não vai estar participando de licitação. Então, para ele não faz muita diferença. Você entrou no Simples, você entra como microempresa. Passou de 360, não tem nenhuma formalidade, você não preenche nada, automaticamente você já é EPP. A coisa está mais fácil, né? Sim. E, Jorge, com relação a uma pergunta que eu fiz para o Jorge quando eu abri a minha empresa, pessoal, e de repente pode ser uma dúvida de vocês, como é que é a tarifação? Não sei se você chegou a citar isso. Então, por exemplo, existem faixas que você, à medida que você vai avançando, você vai pagando tributo maior, não é isso? Sim. No MEI mesmo. Sim. Então, por exemplo, começa em que faixa, Jorge? Não. No MEI, não. No MEI você paga um valor de 51, hoje, arredondando hoje está R$51, tirando ou não tirando nota, tendo ou não tendo faturamento, o MEI vai pagar 51 mil. O MEI não tem faixa. O que tem faixa é o Simples. É o Simples, perdão. No Simples, perdão, perguntei errado. No Simples, o Simples ultrapassa 81 mil, tá? É isso, Jorge? Sim, sim. Então, ultrapassados 81 mil por ano. A tarifação ela vai aumentando à medida que o faturamento nos últimos 12 meses vai atingindo determinados patamares, não é isso, Jorge? Isso. Tá. E o primeiro patamar seria qual? Só para a gente ter uma noção, você sabe? Você começa com 4%. Deixa eu te dar isso aqui mais detalhado. Tá. Só um instantinho, pessoal. Gênios pensando. Então, o Simples Nacional tem 6 tabelas e é difícil a gente ter 6 anexos, é difícil ter todos eles na cabeça. Você comer a primeira faixa é 6% até 180 mil. 180 mil. Tá? Que já é o caso daqui. Foi o que você falou então, né, Jorge? Vale a pena para quem vai faturar até 81 mil ano, R$51 por mês, independentemente do que aconteça. Passou de 81 mais 20% lá, né? Até 180 mil, você muda o tipo de empresa, mas a tributação é de 6%. Sim, você passa a ter uma média de faturamento de 15 mil. E com uma tranquilidade, média de faturamento de 15 mil. E com uma tranquilidade muito grande, né, Jorge, de você estar com tudo legalizado, a sua movimentação bancária deixa de ser problema, porque você vai estar pagando proporcionalmente, um imposto proporcional à sua movimentação na sua conta corrente, não é isso? Sim, a empresa que você abriu vai estar pagando esses 6% de imposto. E o que sobrar do que você arrecadou vai para a sua conta pessoa física isento de imposto. Na hora de você fazer a sua declaração de pessoa física, você vai colocar lá rendimento isento, porque o governo considera uma bitributação. Isso foi um ganho lá do Fernando Henrique, lá atrás,
quando eles passaram a considerar a distribuição de lucro como sendo bitributação, que até, não me lembro exatamente o ano lá do Fernando Henrique, você pagava também imposto de renda em cima da distribuição de lucro. Aí eles entenderam que se a empresa já pagou imposto em cima daquele valor, se de novo na distribuição de lucro o sócio paga o outro valor, seria bitributação. Então de lá para cá acabou. Então a empresa paga os 6% e entra limpinho na sua declaração, aí você foge daquele 27,5%. E você distribui o lucro, por exemplo, se você tiver um sócio, você distribui o lucro da forma que for conveniente para os sócios. Eles não precisam distribuir 50%, 50%. Pode ser 10% do lucro para um e 90% para o outro. Isso depende do acordo entre os sócios, né? Exatamente. Quando a gente faz o contrato social, a gente prevê lá que o critério das distribuições de lucro, a distribuição de lucro seguirá critérios outros que não o da participação societária. Porque às vezes tem alguém lá com 5% que trabalha e o que 95% é só um investidor. Então a gente deixa claro no contrato que a distribuição de lucro vai seguir a outros critérios que não da participação societária. Aí na hora da distribuição, mesmo o cara tendo só 5%, ele pode receber 90% do resultado. Ótimo, excelente. Mais uma pergunta, Jorge. Professor André pergunta aqui, para se aposentar, não fica no mínimo nesse tipo de empresa de R$51? Eu acho que ele está perguntando o seguinte, se eu me aposentar, eu tenho uma MEI, né? Eu sou um MEI e me aposentei, eu continuo pagando R$51 por mês para ter o benefício da aposentadoria, é isso? Não, uma vez aposentado, não. Eu posso fechar a empresa? Sim. Fechei a empresa e vou ser aposentado como qualquer funcionário, como qualquer trabalhador. Tá. Você vai seguir os critérios normais, você vem pagando MEI, pagando MEI, pagando MEI. No caso da mulher, se eu não me engano, 65 anos para ela se aposentar e o homem 75 anos. Perfeito. Aposentou, para de pagar o MEI. Ônus e bônus de ter uma empresa. Vai se aposentar com valor mínimo, né? Se ficar pagando só o MEI. Quem pensa em ter uma aposentadoria melhor, faz a contribuiçãozinha por fora. O fato de você ter o MEI não te impede de fazer a contribuição. Entrar lá no site, preencher a guia de INSS e pagar. Esse mês eu quero pagar mais um pouco. E você vai pagando, entendeu? Você não precisa ficar preso àquele valor do MEI. Mas você paga 2 vezes? Quer dizer, você paga pelo MEI e você pode pagar por fora e o INSS vai entender que você está tendo 2 contribuições mensais, não vai dar problema. Né? Você pode ter até 3. Você pode ser um funcionário particular de uma escola e você lá ganha, vamos supor, R$3.000. Pelo seu MEI você fatura R$1.500, R$4.500. Como o teto do INSS hoje está perto de 6, você querendo se aposentar pelo teto, você ainda pode fazer uma contribuição lá, facultativa de mais R$1.500. Você não pode ultrapassar o teto, porque senão você vai jogar dinheiro fora. Se você recolher INSS em cima de 10 mil, por exemplo, você está jogando dinheiro fora porque o teto é 6. Você não vai se aposentar com 10, entendeu? Ah, entendi. Então você pagaria 20%, né? Qual é o percentual, Jorge? 20%? 20%. Você pagaria 20% em cima dessa diferença lá, então. Isso. Tipo, eu estou contribuindo com R$1.500, pago 20% disso, e nesse exemplo que você tem, eu consigo me aposentar no teto. Se você contribuir com o teto, pelo período máximo que o INSS exige, você se aposenta com o teto. Porque a conta lá é toda proporcional. Não adianta você passar só 5 anos dos 35 também recolhendo pelo teto. O cálculo atuarial é um cálculo bem extenso e complexo. Tá. Então a lógica eu tenho um MEI, por exemplo, estou faturando até quanto por mês que você falou, hein? Para dar 81 mil? 6 mil? 6.700 a média mensal. 6 mil. Eu ganho R$4.000 por mês. Eu estou ganhando R$4.000 por mês. Você aconselha eu fazer uma contribuição à parte em cima de 20% de 2 mil para eu conseguir me aposentar no teto se eu contribuir durante muitos anos? Se for da sua vontade se aposentar pelo teto, pelo INSS, sim. Tem gente que desconsidera o INSS e parte para a previdência privada. Tem gente que paga duas coisas. Então, se você quiser se aposentar pelo teto do INSS, sim, vai ter que recolher por fora. Eu faço também a contribuição, eu faço também a privada, né? Porque só do INSS fica muito complicado, né? Eu já peguei cliente com 3, 4 lojas e que se fosse somar o prolabore das 3, 4 lojas que ele tinha, passava 2, 3 vezes o teto. Então ele estava jogando dinheiro fora. Aí eu tinha que sentar com o cliente para explicar, olha, reduz aqui na loja A, na loja B, na loja C, bota um valorzinho mínimo, porque a loja D já está praticamente quase num teto.
O cara falou, é mesmo? Eu falei, você está jogando dinheiro fora. Então eu conseguia gerar uma economia, às vezes, de 2, 3 mil reais mensal para o Por cliente. mês. Sim. Ele estava pagando mais do que 6 mil. E aí não tava valendo a pena. Não tem benefício nenhum para você. O INSS vai bater palma, vai agradecer, mas não vai reverter em nada para você. Nada, né? Tá. Jorge, ônus e bônus de ter uma empresa. Na sua visão, com essa experiência de mais de 30 anos que você tem enquanto contador, quais são as vantagens de ter uma empresa e quais são as desvantagens, supondo já, né, que a pessoa está enquadrada direitinho, na empresa certinha, está tudo certinho, assim, não é? Eu não estou considerando o fato da pessoa ter optado por uma empresa errada e se enquadrando na correta, ele vai ter melhores ônus, digamos assim, né? Eu abro uma empresa. Você vê alguma desvantagem de eu ter empresa? Quais são as vantagens de eu ter empresa? Extra a história de eu estar em dia com o leão? O que você poderia dizer para os professores aqui que me perguntam isso? Qual a vantagem de eu ter empresa? Tirando essa parte contábil, Jorge. Bom, você quer começar pelo bônus ou pelo ônus? Vamos pelo lado ruim ou pelo lado bom primeiro? Eu quero começar pelo bônus. Então, assim, o bônus de você ter a sua empresa, você vai abrir mão de ter lá a sua carteira assinada em algum lugar, você vai estar fazendo o que você gosta, né? Você vai ter uma maior qualidade de vida. Hoje é o que eu faço, estou trabalhando aqui em casa, e a pandemia ainda me ajudou mais ainda nisso, então eu consigo acompanhar o crescimento dos meus filhos. Então você tem uma maior qualidade de vida, você tem flexibilidade nos teus horários. À medida que a tua empresa cresce, você tem a satisfação pessoal de você estar ajudando outras famílias a crescerem junto, além de estar ajudando, de certa forma, o próprio país, né, gerando empregos, carecemos de empreendedores, né, e tudo dando certo. A curto e médio prazo, né, o grande bônus de tudo é você ter um retorno financeiro maior. Né? E a tranquilidade, né, Jorge? Você fica tranquilo, né? Não tem problema nenhum, você está em dia com tudo, está tudo certinho, né? Quando você já tem, por exemplo, você partiu para dar aulas particulares, quando você já tinha toda uma carteira, você partiu para oficializar isso, quando você já tinha uma carteira formada. Pode, você já começa num curtíssimo prazo, já tendo um retorno que você esperava, você abriu mão de outras coisas. Esses professores aí que ainda estão trabalhando, seria interessante que eles continuassem a trabalhar e fossem formando a carteira de aluno deles, até o momento em que isso começasse a ficar igual ou maior do que eles têm. Aí vale a pena você abrir mão e você seguir a sua carreira de empreendedor, porque aí você vai administrar seu tempo, vai ter mais flexibilidade, mais qualidade de vida. Né? Total, né? Mas se engana que pensa que é um hobby, né? Não é um hobby, né? Aí a gente já vai começar a falar de ônus. Não, exatamente. Abrir uma empresa, né, e ser empreendedor. Mas assim, sabe o que eu falo também para muitos dos professores, Jorge? Eu tenho, né, eu ensino a construir um projeto chamado Projeto 4K2, que é um projeto que promete R$4.000 com aulas particulares trabalhando 2 horas por dia. É um projeto em que eu ensino durante 10 aulas, eu dou 10 aulas, dou acesso a uma plataforma onde tem diversas videoaulas, muitas videoaulas distribuídas em módulos. E o que eu falo muito para os professores é o seguinte, as aulas particulares, como qualquer empreendimento, elas exigem um esforço até a coisa engrenar. Né? Ninguém abre uma empresa e começa a ter faturamentos absurdos em 2, 3 meses. Né? Uma empresa do zero. A empresa precisa de maturação, né? Como qualquer negócio. Então, as aulas particulares precisam de maturação também. Então, isso que você fala, eu acho que faz total sentido. Né? Espera amadurecer, a coisa amadurecer, você ter uma carteira mais direitinha, né? Começar com rendimentos legais, aí você abre a sua empresa e toma essa decisão, né? De dividir o seu tempo, ou de repente de diminuir um pouco a carga de trabalho nas escolas, né? Porque os professores são super atarefados aí e começam a buscar um pouquinho de qualidade de vida, como o Jorge, meu amigo, está falando aí, ó, trabalhando de casa hoje, tem toda uma tranquilidade enquanto empreendedor, tem um controle total da sua agenda, né, Jorge? É o que eu tenho também, eu vou montar minha agenda do jeito que para mim é conveniente, né? Com certeza. Muito mais fácil, né? E os donos, Jorge? O que é ruim em ter empresa? Bom, assim, eu particularmente, eu não acho quase nada ruim. Eu acho que assim, a maneira como culturalmente se encara determinadas coisas é que faz com que a gente ache ruim.
Então, assim, eu vou citar aquilo que culturalmente as pessoas acham que seja ruim, né? Não dá para encarar como hobby, é uma empresa. Né? Então você vai ter que lidar com impostos, que as pessoas acham que é muito ruim. Você vai ter que lidar com planilhas, com fluxo de caixa, com gestão de pessoas. Você vai ter que ser organizado. E aí, quando você tem uma empresa, não é mais uma questão de opção. Ah, eu não sou assim, pronto. Não. Você vai abrir uma empresa, você tem que ser organizado. Não é mais questão de opção, é uma obrigação sua. Você passa a ter maior responsabilidade. Quem acha que vou abrir uma empresa, vai diminuir minha responsabilidade. Não, você passa a ter maior responsabilidade, né? Porque eu costumo dizer lá no escritório que tudo que acontece de errado, eu digo assim, olha, a culpa não é minha, mas o problema é. Muitas vezes é o cliente que erra, né? O cliente faz algo errado. Às vezes um funcionário meu faz uma coisa errada, a culpa não foi minha, mas o problema é meu. Né? Então a responsabilidade aumenta e aumenta muito. Né? A gente tem que estar ali para resolver. Mas, sim, tudo isso é uma questão cultural. Eu hoje não vejo como um problema pagar impostos. Se eu estou pagando impostos altos, tem gente que fala, nossa, que absurdo, tem que pagar. Só paga imposto alto quem recebe alto, é proporcional. Então não tem que ter muito susto. Né? Você ter uma organizaçãozinha, trabalhar com uma planilha de custos, isso vai até te causar menos susto. Você vai estar tudo organizado. Né? Você ter o seu controle do contas a pagar, do contas a receber. Não acho que isso seja tão ruim. Eu até ajudo muito os clientes no início, que o pessoal chega muito assustado. Eu falo, olha, a obrigação de vocês é entender da área de vocês, deixa o resto comigo. É bem tranquilinho. Você só vai sentar ali e tirar sua nota fiscal. Não é muito assustador. Você tem que ter um mínimo de organização para não passar por tantos problemas. O fundamental é não encarar como hobby, né? Você tem que encarar a coisa como um negócio, né? Hoje eu vivo exclusivamente disso, Jorge. Como é que seria um hobby da aula particular? Eu tenho paixão por aulas particulares, os professores que me acompanham sabem disso, mas é trabalhoso, é um negócio. Você tem clientes, você tem que ter muita preocupação com a qualidade na prestação de serviços, com relacionamento, com agenda, com temperamento dos clientes. Né? Enquanto empresário, o Jorge é que me dava todo o suporte contábil. Ele via como é que era, né? Como é que é. Ele me acompanhava também, acompanha todos os outros clientes dele, né? Com relação a todo o trabalho que dá. Mas tem o lado positivo que ele está falando, né? E é isso que ele diz. Nas aulas particulares, a grande vantagem em relação às minhas empresas, por exemplo, as minhas empresas de tecnologia, eu tinha um custo alto, custo fixo alto. Eu tinha que pagar aluguel de um estabelecimento, eu tinha que pagar condomínio, eu tinha que pagar os funcionários, eu tinha uma série de custos, né? E rendimentos para conseguir fazer o cálculo do lucro, né? E ainda pagar os meus impostos. Com aulas particulares é diferente, como o Jorge mesmo diz, né? O nosso custo é muito pequeno quando você vai dar uma aula. É um transporte, é um estacionamento que você precisa, se você vai de carro é a gasolina, se você vai num transporte qualquer a passagem, um lanche que você faça. Não tem grandes preços a se pagar, né? E o rendimento ele é proporcional ao que se trabalha, e o imposto acaba sendo proporcional. E, pessoal, a gente está falando de 6%. Né? Se você ultrapassa 81 mil, senão a gente está falando de R$51. São R$51 para você ter uma tranquilidade, né? Para quem vai ser MEI só, que fatura até 81 mil ano, para você ter uma tranquilidade de estar tudo super estabelecido, tudo direitinho, né? Sem aquele medo de, meu Deus, por que eu não abri a empresa ainda? Está na hora de abrir. Né? Então, eu também vejo, Jorge, desde que era também empresário, né? Às vezes eu pagava alguns impostos mais altos, eu ficava chateado, né? Porque às vezes o dinheiro que a gente paga com o nosso suor não é utilizado pelo governo como deveria, etc. Mas aí deixa de ser nosso problema, né? O problema passa a ser de quem está administrando o negócio. Né? A gente tem que fazer a nossa parte bem feita, né, Jorge? Com certeza. Jorge, última perguntinha. Desculpa. Uma outra classe de professores que eu não sei se existe no seu meio é aquele professor que ele não é funcionário público e nem dá aula para particular, ele não tem carteira assinada, ele não tem vínculo com ninguém. Ele está sobrevivendo hoje apenas, pura e simplesmente, da aula particular. Então, hoje o governo considera isento todos aqueles que arrecadam até 28 mil. Então, se o cara hoje só vive de dar aula particular e a aula particular dele não totaliza 28 mil, ele não precisa se preocupar em abrir empresa, ele não tem imposto de renda a pagar, ele vai fazer a declaraçãozinha dele, vai lá no campo de pessoa física, vai informar lá que ele está recebendo uma média de 2.500 por mês, que eu acho que é o que vai dar os 28, e ele não vai pagar zero de imposto. Então, uma pessoa que legal. ele vai começar a se preocupar quando passar dos 28.
Eu não sei se existe Que esse legal! Ah, existe. Só, pessoal, algo que não estava no meu radar. Se você fatura com aulas particulares até R$ 28.000, você declara no seu imposto de renda, você não paga, você não é tributado em cima disso, porque sem é o ter valor outra máximo. Sem ter outra fonte. Sem ter outra renda, sem ter outro tipo de renda, outra atividade. Exatamente. E se, Jorge, tiver atividade? Tipo Aí assim, a professora Kellen aqui que eu estou dando exemplo, ela é funcionária pública, ela tem lá o salário dela e ela está faturando com aulas particulares. Se ela faturar os mesmos 28 mil no ano, ela vai ter que ter uma empresa. Sim, ela pode não ter a empresa, só que na declaração de pessoa física, na declaração dela de imposto de renda, ela vai fazer a mesma coisa. Vai no campo de pessoa física para informar os 28 mil que ela recebeu, os 2.500 lá por mês, hipoteticamente. Só que esse valor vai se somar com o valor da fonte dela, lá do funcionalismo, lá do colégio que ela dá aula, e isso aí vai gerar a tributação de 27,5. Nossa, aí dói no bolso. Aí vale a pena para ela ser MEI, por exemplo, porque ela vai estar pagando só 50%, aliás, MEI ela não pode porque ela funciona pública, ela teria que abrir uma outra empresa para pagar os 6%. Esse caso de 28 é para o cara que não tem registro em canto nenhum, ele apenas é professor particular, então até 28 mil ele está tranquilo, basta ele pagar o INSS para efeito de aposentadoria. Perfeito. Ou se ele quiser até o MEI mesmo, abrir um MEIzinho para poder ele pagar 51 em vez de pagar 20% do valor que ele quiser. Para começar, para não ter tanta despesa, quando melhorar, ele aumenta o INSS dele. Perfeito. Bem lembrado, bem lembrado. Esse caso. Perfeito, bem lembrado. Jorge, com toda a sua experiência como empresário e empreendedor, quais são os conselhos que você pode dar aos professores brasileiros que pensam em empreender, mas estão com medo de arriscar? Você com essa experiência toda nas costas aí, que até foi de tranco que você teve. O que dizer para os professores brasileiros com relação a esse medo que todos nós temos, né? Vou abrir empresa, vou ter que gastar dinheiro, vou ter que legalizar tudo, não vai dar certo, acho que eu não vou fazer isso não, vou continuar na minha vidinha aqui, mas eu não estou feliz com a minha vida. O que dizer para eles, trazendo a sua experiência enquanto empreendedor, Jorge? Olha, se for exatamente assim como você falou, não você vai chegar no mesmo lugar sempre. Congelou aqui para mim, está ouvindo aí? Congelou, mas voltou. Tranquilo. Então, se você não está feliz, é hora de você fazer escolhas diferentes, né? Então, por que não empreender? Esse medo é meio que um tabu. Na verdade, nada de errado vai acontecer. O máximo que pode acontecer é não dar certo. E nesse caso que a gente está falando de uma empresa de aulas particulares, o prejuízo seria o que você gastou para abrir uma empresa. Então, assim, é muito pouco diante do tudo de bom que você pode vir a ganhar se der certo. O fundamental, para mim, é você não abrir uma empresa precisando viver dela. O ideal é fazer como você fez. Você mantém a sua outra fonte de renda e você vai dando aulas particulares em paralelo. Até o dia que aquilo ali tiver um movimento impactante, fala assim, pô, agora eu vou partir para cá. Agora, quando você, do nada, larga tudo e vai dar aula particulares e, de repente, começa a não ser aquilo que você esperava, você se assusta. Aí bate realmente o medo, você tem contas para pagar, a receita não está entrando, tem inadimplência. Isso gera medo. Agora, se você fez a carteira primeiro, se você já tem uma carteira como você tinha, por exemplo, e manteve a sua renda lá primeiro para te dar sustento, aí não tem problema. Por isso que eu falo que não é hobby. No início, eu fui boy do meu escritório, eu fui o contador, eu fui o cara do DP, no início eu fui tudo. A gente tem que ralar um pouquinho. Hoje não, hoje eu fico mais no operacional, no administrativo. Hoje eu não estou mais no operacional fazendo a contabilidade. Hoje eu estou fazendo a intermediação entre o cliente e o escritório. Perfeito. Então, o que eu teria que dizer para todos eles é não tenham medo, porque na verdade todos nós somos um pouco empreendedores já. Assim, eu acho que a grande maioria aqui já é pai. Então, assim, todo pai é um grande empreendedor. Eu vou listar algumas das características de pai que é semelhante para o empreendedor. Por exemplo, decidimos que está na hora de ser pai ou ser empreendedor. Alguns não decidem, alguns acontece de ser pai sem querer, mas a grande maioria decide que está na hora. E é a mesma coisa quando você vai empreender. Você chega uma hora e você fala assim, pô, está na hora, vou empreender. Então já é uma semelhança. Depois dessa decisão, que vem acompanhada de execução, é hora do parto. Vai nascer a criança ou vai nascer o seu empreendimento. Ambos vão lhe tirar horas de sono. No início, ambos lhe tiram horas de sono, não tem jeito. Você vai ter que orientar ambos na melhor direção.
Não tem jeito. Então, é bem semelhante. Você vai ter que estar sempre preocupado com isso, né? Você vai dar o seu melhor por ele, não vai medir esforço para deixá-lo bem, e vai investir dinheiro nisso, vai investir tempo nisso, vai investir sua energia nisso. Né? Então, nós que somos pais passamos por tudo isso. É bem parecido, né? Você tem que ser o melhor exemplo para eles. Né? Você tem que ser o melhor exemplo para os seus, se você vier a ter funcionários, você tem que ser exemplo daquilo ali. Né? Em ambos os casos, a gente tem que ser firme quando necessário, mas também a gente tem que saber ouvir. Né? Precisamos de humildade para ensinar, né? E aí eu teria que parar de falar aqui para eu começar a ouvir vocês, se eu vou falar de humildade para ensinar. E teria que ser o contrário. Mas teremos que ter, né? Em ambos os casos, a gente espera obter lucro. Né? Aí você vai dizer assim, como assim lucro com meu filho? Eu espero ter um lucro emocional, eu espero ter satisfação, eu espero ter alegria, eu espero ter muito prazer com aquele crescimento, com aquela coisa bem feita que eu fiz, ver alguém falar, pô, teu filho é isso, teu filho é aquilo, como graças a Deus eu escuto, tenho certeza que você também. É um lucro que a gente está tendo. E com o empreendimento eu também espero ter lucro financeiro, diferente, mas assim, as perspectivas são iguais. Né? Então, tanto que até as duas coisas começam com pessoa. Né? O seu filho é uma pessoa física e o seu empreendimento é uma pessoa jurídica. Então, assim, é quase que a mesma coisa, né? Aquele período embrionário da criança lá no útero da mãe é o período em que você está pensando na sua cabeça, na sua empresa ali, você está incubando aquela ideia, fazendo... Legal. E depois, quando nasce, é tudo igual. Você vai investir tempo, dinheiro, esforço, energia. Se você canalizar tudo igualzinho, não tem como você não ter um bom resultado. Agora, quem não está colhendo um bom resultado como o pai, que também está negligenciando, provavelmente vai negligenciar na empresa. Estamos aqui partindo do pressuposto que todo mundo está sendo um pai na média, né? Pai ou mamãe, né? Tem professoras aqui também, um pai ou uma mãe. Meio horrível, né? E estando na média, a gente vai estar indo bem, né? E por último, nesses dias de hoje, né? Mesmo durante uma pandemia, nós temos que aguentar firme, né? Assim, isso tanto para o empresário quanto para o pai, né? Hoje você está em casa, minha casa virou igreja, minha casa virou sala de aula, minha casa virou parque de diversão, minha casa virou a minha empresa. Então, hoje, eu sempre falo, todo mundo já é um pouquinho empreendedor. Se você pensar um pouquinho para esse lado, você perde o medo de abrir uma nova empresa, de partir para esse lado, que, na verdade, me assustou muito mais ser pai do que ser empreendedor. Perfeito, Jorge. Perfeito, gente. A comparação perfeita. Né? E todos que resolvem ser pai ou mães acabam assumindo o empreendimento, e esse não tem como fechar essa empresa, né, Jorge? Já era. Você vai ser responsável por isso, não tem. Essa empresa não tem como fechar. Muito bom, muito bom. Jorge, uma pergunta aqui interessante, olha. Sou prestadora de serviços como instrutora de treinamentos e quero ser professora particular. Posso abrir um único MEI para as duas prestações de serviços, desde que não ultrapasse R$81 mil? Professora Valéria perguntando. Ela é instrutora, ela dá cursos técnicos e ela quer ser professora particular. Ela consegue, com um único MEI, abranger essas duas atividades? Sim, desde que as duas atividades não gerem um faturamento para ela superior aos 81 mil anuais, que vai dar uma média mensal de 6.700, se ficar dentro disso, sim. Ela enquadraria como treinamento, assim, seria a função treinamento? Sim, porque eu sempre falo para as pessoas não se prenderem muito ao KNAI, a função específica lá que o governo dá, que na verdade você precisa ter uma empresa para dar nota fiscal para o seu aluno, mas aquela nota fiscal não serve para nada, ela não é dedutível para efeito de imposto de renda. Só um colégio, só empresas registradas no MEC é que podem dar recibos para ser dedutível no imposto de renda. Nem cursinho de inglês não pode, cursinho de idioma não deduz. Então, você precisa de ter uma nota fiscal. Então, se você escrever lá treinamento, mas eu não dou treinamento, eu dou aula particular específica de matemática. Não tem um KNAI para isso, você nem precisa se preocupar. Você vai ter uma empresa de treinamento, você vai dar nota fiscal e a pessoa que recebe ela vai estar pouco se importando se está lá escrito treinamento ou se vai estar escrito aula particular. Sim. Mas a gente teria que discriminar com treinamento. Sim, sim. Tá. Respondida a pergunta, professora Valéria. Então, quando é pago o MEI, não precisa pagar INSS, professora Fabi, para alguns, Fabi, para outros, pergunta aqui, Jorge. Quando é pago o MEI, não precisa pagar INSS, foi o que ele explicou. Deixa eu ver se eu aprendi. Se você paga o MEI, você vai ter a garantia do INSS até aquele valor que você mensalmente está declarando, não é isso, Jorge? Exato. E que está faturando. Se você quiser trabalhar com teto, você paga a parte. Se não, pagando os R$51 de MEI,
você tem a garantia de estar trabalhando no mínimo possível do INSS, né? Exato. Você vai ter que trabalhar, você só vai se aposentar por idade e com o mínimo. Ou, se você, já que você está contribuindo com o INSS, você também se aposenta por invalidez, por acidente, mas sempre no mínimo. E o mínimo seria quanto? Um salário mínimo, Jorge? Salário mínimo. Um salário mínimo. Respondido a professora Fábio. Às vezes a pessoa acha que porque ela tem o MEI, ela não pode complementar, não pode pagar por fora. Pode, se ela tiver recursos, condições, se ela quiser desde cedo já planejar uma melhor aposentadoria, ela pode complementar. Ela pode entrar lá no site do INSS, pode depois, se for o caso, pede para você, ou me pede aí, eu explico o caminho. Faz a inscrição dela, caso, se ela já tem PIS, contribui com o próprio PIS. Ela vai preencher o códigozinho lá e vai dizer, eu quero recolher em cima de mais outros 2 salários mínimos. Hoje seria 2.000, ela pagaria R$400. Não, R$400 é pesado, eu quero recolher em cima de mais um, vai pagar mais 200. Entendi. O fato dela ser MEI não quer dizer que ela não possa ter outro tipo de recolhimento por fora para complementar. Ela não precisa, caso a renda dela no momento não permita. Mas ela pode ter outro, caso queira. Perfeito, perfeito. Entendeu, professora Fábio? No mínimo, no teto mínimo, digamos assim, no valor mínimo de um salário para você, ao se aposentar, ganhar um salário mínimo, tendo o MEI pagando R$51 por mês, não precisa. Querendo aumentar um pouquinho na sua aposentadoria, faça uma contribuição de 20% em cima do valor que você decidir, num teto de R$6.000. Não adianta pagar mais do que R$6.000, porque o teto na aposentadoria são R$6.000. Explicado pelo Jorge aqui, eu aprendendo com vocês. Jorge, perfeita analogia aí que você fez, eu achei muito legal, nunca tinha parado para pensar nisso, que o filho é um empreendimento, eu só vejo que um diferencial muito grande aí o filho você teve para a vida inteira, a empresa, se não der certo, você não quiser mais, você fecha a empresa e problema resolvido também, né, Jorge? Isso é uma vantagem da empresa, você não precisa ter empresa para o resto da vida, você abriu, não deu certo, fecha ela, né? Infelizmente, muita gente hoje abre mão dos filhos também. Às vezes, até de forma inconsciente. Tem gente dando os filhos para a internet, tem gente dando os filhos para a televisão, tem gente que também está abrindo mão, infelizmente. Que não deveria, né, Jorge? Nossa Senhora, não deveria. Pessoal, muito obrigado, Jorge, muito obrigado por esse bate-papo fantástico, esclarecidas todas as dúvidas que passaram por aqui, que eu consegui ver, super bem esclarecidas, comparação perfeita aí. Então, você que tem um filho ou uma filha, você é um empreendedor, querendo ou não. E essa empresinha, queremos nós que seja para a sua vida inteira. Nada de ficar dando a sua empresinha para alguém, não. O seu empreendimento para ninguém, não. Agora, brincadeiras à parte, a grande vantagem, repetindo, gente, de abrir uma empresa é legalização. E a vantagem não deu certo, não tem muito estresse, você fecha, né? Como qualquer outro empreendimento, qualquer empreendimento que você queira, qualquer atividade que você queira, e com a tranquilidade de deitar sua cabeça no travesseiro e falar, olha, eu estou em dia, né? Estou pagando proporcional ao que eu estou ganhando, o que sobra eu posso retirar sem qualquer tributação, né? Que é a história da distribuição de lucros. É tudo de bom, pessoal, vale muito a pena, desde que você já tenha uma mínima certeza de que o seu faturamento mensal vale a pena ser acompanhado de uma empresa. Você está começando, eu não acho que vale a pena, não estou falando da parte jurídica aqui não, gente. Começa, vai mais devagar, mas acertou a mão, como o Jorge disse, você já está com a sua carteirinha de clientes, com a sua carteira de alunos, aí vale a pena legalizar, né, para termos tranquilidade nessa parte e focarmos na prestação de serviços com excelência para o nosso cliente, né, Jorge? Com certeza. Jorge, muito obrigado, cara. Um beijo aí nas crianças. Muito obrigado aí a Duda ajudou demais. A filha do Jorge aqui deu uma contribuição forte aqui para que essa live acontecesse. Muito obrigado, tá, Jorge? Estou à disposição de você aí. Muito obrigado, a disponibilidade de sempre. A Duda é um dos meus empreendimentos, tem 13 anos esse empreendimento. A Duda é ótima, a Duda é fantástica. E tem mais doisinhos lá, gêmeos, eu brinco, chamo de Batman e Robin, né? A esposa do Jorge não gosta muito quando eu chamo de Batman e Robin, aí eu chamo mais ainda de Batman e Robin, que são gêmeos, é o Matheus e o... Matheus e o Davi. Matheus e Davi, tá vendo? Eu chamo de Batman e Robin, às vezes eu esqueço os nomes das crianças, tá vendo? Matheus e Davi. Então, beijo na Duda, beijo no Matheus, no Davi, na Rosinete. Jorge, muito obrigado aí, tá?
Abraço em todos. Eu que agradeço mais uma vez o convite. Foi um prazer. Tchau, tchau. Obrigado, Jorge. Tchau, tchau. Tchau, gente. Abração. Abraço.